Sejam todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast. Eu sou o Gustavo e estou aqui em Luz hoje para estar conversando um pouquinho com os agraciados da terceira edição do Prêmio Destaque Digital aqui na cidade. Eu estou aqui com a Stephanie, Destaque Digital, como arquiteta, né, Stephanie? Sim. Como é que você está? Tudo bem? Muito prazer, viu? Muito obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Mais um ano. Mais um ano. Lá vai colecionando troféu nosso, Sim. Sabe, deixa eu só antes da gente continuar, eu vou deixar o seu Instagram na descrição do vídeo para depois, se tiver alguém que não te segue, a gente, quando acabar o vídeo, passem na descrição e sigam lá. Qual que é o seu Instagram? É stephaniemelo.arquiteta. Eu vou também, dependendo do que você for falando, tudo, eu coloco na tela aqui alguma publicação do seu Instagram, tudo que às vezes exemplifique, tá? Aí eu sempre deixo aqui já a postos. E aí, se apresenta, conta um pouquinho dessa história pra gente. Então, eu sou a Stephanie, eu sou especialista em design de interiores, né? Sou formada em arquitetura, mas me especializei nessa área de interiores e meu propósito hoje é criar espaços, né, que revelam, que mostram a identidade do cliente, né? Unindo ali a beleza e a funcionalidade de cada projeto. Existe, se eu te falar alguma coisa errada, você me corrige, pelo amor de Deus. Eu falo isso com todo mundo, porque às vezes eu falo uma palavra errada, eu dou umas ideias erradas, mas é porque pra gente estar aprendendo mesmo. Hoje existe estilos diferentes entre arquitetos? Ou não? Eu digo assim, você e alguma colega sua que é arquiteto. Uhum. Vocês normalmente têm uma visão diferente de como vocês vão construir alguma coisa, ou tem sempre uma tendência que o mercado costuma fazer, sabe? Sim. Então, geralmente tem sim, cada arquiteto tem ali o seu estilo de trabalhar, a sua maneira de trabalhar, né? Mas uma coisa que meus clientes me falam muito lá no meu escritório é que às vezes a gente percebe alguns arquitetos que são mais renomados, que são mais famosos, que a gente segue no Instagram, né, de São Paulo, é, e a gente vê que os arquitetos têm a linha deles e eles não têm abertura para o cliente. Então, assim, esse é o meu estilo. Ah, mas eu queria É assim tanto que eu que, penso. eu queria tanto que essa parede aqui fosse preta. Não, não é minha paleta de cores, eu não gosto. Então, a gente vê muito isso lá fora, né? E arquitetos que não aceitam muito o gosto e o estilo do cliente. Então, eu falo que, e os meus clientes também, eles gostam muito dessa parte, porque o que faz cada projeto ser único é o estilo de cada cliente. Igual, às vezes você tem um estilo mais clássico, uma pessoa tem um estilo mais industrial. Então eu sou muito da questão assim de pegar, né, essa essência, essa identidade do cliente, unir com a minha técnica, né? Claro, com o meu bom gosto, às vezes você vai falar, eu queria essa parede preta. Eu vou falar, olha, Não vai ficar aqui não bom. vai ficar legal, né? Mas não sou aquele tipo de profissional também que fica bloqueando tudo do cliente, porque eu acho que cada hábitozinho inusitado, né, de cada cliente é o que faz ele no final ser único, né? Ser Sim, realmente um projeto com autenticidade. Porque sim. se eu trabalhasse só com o meu estilo, no meu Instagram lá teria, né, fotocópias, né? Vários projetos, tudo a mesma linha, Sim. tudo a mesma coisa, né? E ninguém gosta disso, né? Eu acho que talvez exista espaço para isso, mas às vezes também não, né? É, Depende, igual você falou assim, quando você deu um exemplo de um arquiteto, um escritório renomado, tudo que aí sim, normalmente eles são muito inspiração, então às vezes eles fugirem, inspiração para outros isso, profissionais, então, às vezes eles fugirem do estilo deles, às vezes vai, até como isso. estratégia talvez não seja tão interessante, né? Exatamente. Tem gente que gosta de e consegue, né, nichar, né? Olha, esse é meu estilo de projeto e o cliente que gostar desse estilo vai me procurar. Sim, Então, assim, para minha realidade hoje, e é uma coisa que eu gosto muito porque eu amo saber a história das pessoas, sabe? Eu amo ouvir histórias e transformar essas histórias em projetos. Então, às vezes o cliente fala assim, eu sou fã do Neymar, aquele cara que aí ele quer na casa dele alguma coisa, né? Aquele ambiente, eu quero um quadro e tudo. Eu coleciono isso. Eu sempre falo com os meus clientes, tem um briefing que a gente faz para identificar, né, um pouco sobre a identidade. Eu pergunto sempre, você coleciona alguma coisa? Você tem, né, algo que te inspira? E eu acho que esses detalhes fazem toda a diferença no final, né? Você falou, você usou o exemplo do Neymar. Eu já vi, tem várias casas, por exemplo, quando o pessoal é muito assíduo pro futebol, que enquadra uniforme, autografado, esse tipo de
Você coloca Sim, assim na sim. sala da casa. Mas isso é uma coisa que me dá um pouco de. Eu fico pensando assim, do seu lado, como que funciona essa questão do seu feedback pro seu cliente, né? Igual você falou assim, não nesse caso que a gente falou aqui de quadro e tudo. Mas igual o exemplo que você deu de uma parede, que às vezes o cliente quer uma coisa muito excêntrica, às vezes uma coisa assim que, Sim, pela sua experiência, você fala, você já pensa, isso não vai ficar bom, né? sim. E o cliente, às vezes, a gente não entende, né? É. Às vezes a gente vê uma coisa na internet, uma foto no Pinterest ali, que é a coisa mais linda do mundo, e fala, gente, eu quero minha casa roxa. Sim. Olha que casa roxa linda aqui no Pinterest. E aí entra você também como profissional de dar essa, entre aspas, consultoria também, né? De Uhum. falar pro cliente. E Eu aí, fico pensando se o cliente aceita. então, eu acho que vai muito pelo lado da empatia, né? Mas hoje, graças a Deus, o pessoal confia muito no meu trabalho. Então, às vezes, a pessoa vem com uma ideia muito inusitada, eu vou e falo, né? A gente tem que ter o jeito também de falar com o cliente, né? Se eu chegar de cara pra você e falar assim, nossa, ridículo, sabe? Ridículo, né? Olha, não vai ficar legal por conta disso, isso que é o que eu falei que já une a minha técnica. Então, eu gosto de pegar, né, o seu estilo, o seu gosto, sua maneira de viver e, junto com a minha técnica, saber te orientar, né? Mas você já chegou a ter que recusar algum trabalho? Alguma coisa que você fala assim, não, eu prefiro não fazer? Deixa eu só te dar um exemplo para você entender a minha pergunta, porque não tem a ver com a sua área, então eu não sei se. Pega esse cabo aí que tá entrando, você, por favor. Então eu não sei se tem a ver. Ontem eu recebi dois tatuadores aqui no estúdio. E o Fábio e o Diego. E eu acho que foi o Diego que ele comentou comigo o seguinte, que às vezes o cliente vai pedir uma coisa que é muito nada a ver, Uhum, e ele fala com o cliente, se o cliente insiste, dependendo do que foi, ele fala, ó, então eu prefiro não pegar esse projeto para fazer, porque ele falou assim que depois, quem vai ficar, por exemplo, queimado na rua, por assim dizer, uhum. é o profissional. Então, por exemplo, a gente deu exemplo ontem aqui assim, o moço vai tatuar o escudo do galo com a cor do cruzeiro. E aí quem for ver na rua, fala assim, Nossa, quem pecado. foi esse? Quem que foi esse? Foi o tatuador que fez esse negócio no Sim, seu braço. sim. Ah, foi o tatuador tal. E aí ele... Existe isso na arquitetura? Ou é outra coisa? Não tem nada a ver, sabe? De certa forma existe. Existe sim. Tem coisas que realmente não tá no nosso alcance, né? E se a gente vê ali, percebe de cara que a gente não vai executar, né? Que no final, eu acho que os dois têm que sair felizes. Eu tenho que fazer um projeto que o cliente vai conseguir executar e vai ficar feliz no final, né? E se eu projetar algo também que o cliente pagou ali e não executou nada no final, não tem, que eu gosto de acompanhar, né, a obra, ver se está saindo tudo conforme o projeto, tudo alinhado. Então, os dois saem felizes. Há alguns momentos, né, é claro que pode ser que tenha alguma alteração, né, alguma coisa que tem que ser necessária em obra, mas tudo assim, consulta, né, o arquiteto. Eu tenho uma boa comunicação com os meus clientes. Eu já tive, né, que dispensar, mas antes de pegar. E tem a questão também que hoje, né, como arquiteta, eu pego projetos que são iniciados do zero, são os projetos arquitetônicos, e eu me tornei especialista em interiores. Então, hoje eu não consigo, por exemplo, focar em projeto para vigilância sanitária, que é um projeto que o pessoal às vezes tem muita procura. Eu falo, olha, eu não trabalho com esse tipo de projeto. Porque eu sei que é uma coisa que O eu que é não um vou. projeto de vigilância sanitária? É tipo assim, eu vou abrir um restaurante, e Sim, aí... alguns projetos demandam esse tipo, né, específico de projeto para Ah, ser aprovado. Geralmente é da área de saúde, né? Alguns ramos também alimentícios. Então tem algumas normas, né? A aprovação já se torna uma coisa estadual, né? A gente tem que sim. encaminhar para Divinópolis e tudo. Então é uma área que eu não entro, mas eu tenho, graças a Deus também a minha equipe hoje no escritório me dá um suporte. Eu tenho parceiros que trabalham só com isso, Ah, sim. entendeu? Eu ia te perguntar justamente, era a próxima É, onde eu ia entrar, porque assim, você tem que estar em contato com um monte de gente, né? sim, Não, eu digo assim, de um lado você tem seu cliente, mas do outro lado tem a parte de construção, de talvez um engenheiro, ou uma empreiteira, alguma coisa nesse sentido assim, né? Então você tem que ter uma relação muito saudável com um monte de gente. sim, a gente tem que ter uma boa comunicação, né? Fazer compatibilização de projeto, que é o que a gente fala muito. Por exemplo, esses dias mesmo eu fiz um projeto lá que eu criei um balanço, né? Que é uma estrutura que ela fica sem apoio de pilares. É, eu queria também alguns vãos mais livres, a engenheira já me falou, olha,
depois do meu projeto pronto, né? Olha, Steph, eu poderia colocar um pilar aqui neste lugar? Porque o pessoal, tem vários memes que o pessoal acha que o arquiteto e o engenheiro briga muito, né? Mas na verdade não é bem assim. Ela me falou da questão se poderia, porque facilitaria os cálculos para ela e provavelmente até uma economia para o cliente. Aí é o caso de eu entrar em contato com o cliente. Olha, visualmente, esteticamente, fica mais bonito sem esse pilar, o vão todo livre. Faz sentido para você? Você quer ter essa economia nesse local da obra ou você achou bonito e quer que executa dessa forma? Falando assim, não, Stephanie, isso aí realmente é uma coisa que eu não abro mão. Aí eu falei para a engenheira, olha, realmente não vai poder ter pilar aí, pode calcular, né, uma estrutura invertida, algo mais pesado, para conseguir suportar e deixar tudo livre. Então, é a compatibilização. E a gente tem uma boa relação, assim, com outros profissionais, tá? Você tem profissionais, entre aspas, que são os que você tem parceria, que se o cliente te procurar, se você já manda ele ou... Sim, tem alguns parceiros que a gente geralmente faz uma indicação, né? Mas hoje eu não pego a responsabilidade, né, por exemplo, de contratar esse engenheiro, né, para o cliente. Por quê? O processo criativo, ele demanda muita atenção, muita dedicação. Então, eu não consigo estar projetando o seu espaço, por exemplo, e estar em obra, acompanhando a execução. Então, eu acho que o bom de ter esses parceiros e ter pessoas que você confia, né? Então, se eu indiquei o engenheiro para acompanhar a sua obra, as coisas vão fluir. Deu alguma coisa errada, ele vai me ligar, né? Mas a gente não trabalha hoje com execução de obra e gerenciamento, porque a gente se dedica exclusivamente nos projetos. Projetos mesmo. Né? Eu já recebi lá em Atos, estúdio lá, na verdade, não são um casal, não. Uma arquiteta e um engenheiro que trabalham juntos, né? Tem uma sociedade. E aí eles comentam que no início dia batia muita cabeça para arquiteto, de ideia e tudo. E aí acabou, como eles são um escritório conjunto, por assim dizer, né? De engenharia e arquitetura, acabou que um acabou se adaptando ao outro. Na hora que a arquiteta já vai fazer o projeto, ela fala, ó, ele vai falar disso aqui. Ou ele, na hora já de receber, ela tem certeza que ela fez isso aqui. Porque acaba que, assim, igual você tem parceiros, né, que você já sabe certinho, né, o que o seu parceiro, qual que é a tendência de trabalho dele, e ele também, por trabalhar muito com você, também talvez já saiba, né? Exatamente. E quando, por exemplo, quando eu iniciei, lá atrás eu tinha uma sociedade, né? E eu falo que para a pessoa ter uma sociedade de arquitetura é algo muito complexo, porque aí sim existem formas diferentes de trabalhar, estilo diferente, né? Então é uma coisa muito difícil de bater, né? Agora, a parte de engenharia, por exemplo, eles pegam o nosso projeto, porque a parte de criação em si, de planta, de 3D, como que vai ficar seu telhado, a distribuição dos cômodos, afastamento, tudo isso é no arquitetônico. Então, quando o engenheiro pega o nosso projeto pronto, ele vai fazer essa obra acontecer, ele vai deixá-la de pé. Então, ele vai fazer cálculo de viga, pilar, vai fazer a parte elétrica, né, para conseguir ligar todas as lâmpadas que a gente coloca na casa e tudo mais. É, projeto hidráulico, né? Então, são projetos complementares. Então, geralmente, flui bem essa parceria, sabe? Eu vejo muito assim, porque eu te perguntei, na verdade eu não sei se, até fiz a correlação com a questão da tatuagem, falei ontem, é porque eu vejo o seu trabalho também como ele é um trabalho técnico, mas ele também é uma parte artística também, né? No sentido assim, porque a gente está construindo a nossa casa, por exemplo, e é o sonho de todo mundo. Sim, Então você está lidando com uma coisa muito sensível, que é o sonho das pessoas. com Né? certeza. E acaba que assim, você pega lá no seu computador e a forma que você vai montar passa muito por isso, né? Sobre a parte artística que eu digo mesmo, de como que você vai fazer aquilo, como que, às vezes, por exemplo, se isso vai combinar com o seu cliente, você tem que, às vezes, Sim. tem uma ideia, igual você comentou, né? Às vezes ele já tem uma ideia já pronta do que ele quer, e aí você só vai Lapidar, né? lapidar isso. E aperfeiçoar. Sim. Existe eu imagino que na arquitetura deve ser um dos tipos de profissão, de segmento, por assim dizer, que toda semana atualiza alguma coisa, né? Sim. Seja, mas eu digo assim, em tudo, seja tendência de cor que vai usar nas casas, seja o software que você está usando, né? Sai um software novo, alguma coisa nova. Sabe? Sempre, sempre, sempre. E uma coisa que desde que eu me formei, eu nunca parei de estudar. Então, assim, eu estou sempre em busca de capacitação, atualização, né, para
no processo mesmo do criar o projeto, e também tem essa questão de tendências, né? Eu gosto de olhar a tendência mais pelo lado das coisas que vêm para facilitar o nosso trabalho. Por exemplo, a inovação de uma coisa que vai facilitar, uma inovação, algo que vai, né, melhorar. Agora, a tendência tem que tomar um certo tipo de cuidado. Por exemplo, a tendência do que está na moda. Uhum. Uma das coisas que eu falo muito, muito, muito com os meus clientes no meu Instagram, eu gosto muito de trabalhar com atemporal, sabe? Porque você vai fazer a sua casa, você vai fazer um projeto de interiores do seu quarto, por exemplo. Você não está pensando numa coisa que você vai fazer hoje e daqui 2 anos, por exemplo, você já vai desmanchar tudo, né? E vai reformar às vezes uma vez por ano. Não, não existe isso. E tem elementos que às vezes você coloca no projeto que são cansativos, que enjoam, né? Aí eu tenho muita liberdade para falar com o cliente, viu? Às vezes é um revestimento que a gente vê, ele é todo trabalhado, eu falo, nossa, eu acho que em um mês você vai cansar disso aí. Se eu fosse você, não colocaria. Então, o que que é o atemporal? Texturas que remetem a coisas naturais, por exemplo, a madeira. Você sempre vai ver a madeira em alta. Sim. A questão do cimento queimado, né, que o pessoal gosta muito, mas cimento queimado é coisa antiga, sempre esteve em alta, né? Dentre outros elementos mesmo. Então, eu sempre tento seguir nessa linha. Você pode me dar um exemplo de uma tendência que hoje, uma tendência recente, por exemplo, que hoje ninguém usa muito mais, seguindo essa linha que você me passou? Papel de parede com muito arabesco, Ah, sabe? Muito, muito detalhe. Revestimento em 3D, aqueles que o pessoal, quando começou, né? O pessoal tinha várias empresas fazendo os revestimentos 3D de gesso. Então, o pessoal colocava lá na parede da sala, né? Um monte de formato, aquela coisa toda. Então, assim, eu, particularmente, nunca gostei muito, sabe? Alguns clientes ainda não pediam e ainda colocava. Mas eu sempre vi aquilo, por ter muita forma, eu pensava, gente, rapidinho isso vai datar. vai sair de moda, né? E o pessoal vai parar. Então já, né, já é uma coisa que não está se usando mais. Tem uma série de coisas. Eu imagino que deve mudar o mundo inteiro, assim, de É, uma coisinha ou outra. Mas você então não procura, no caso, eu acho que nem é muito saudável isso, né? Você ficar, por exemplo, mudando a plataforma que você está trabalhando, o software que eu digo, por exemplo, a forma que você vai trabalhar. Isso nem é muito legal ficar mudando, né? tem que pisar um pouquinho no freio, porque realmente todo dia, né, sai plataforma nova, mas eu gosto muito de melhorar. Igual, eu sou uma pessoa que eu sou muito cuidadosa com os meus renders, que a gente fala imagem renderizada, né? Que a gente pega o 3D e faz a imagem renderizada para ela ficar fotorrealística mesmo. A pessoa vê e a pessoa fala assim, nossa, parecendo que já é a foto da minha casa. Então sempre gostei muito, porque eu gosto dessa entrega e da experiência que proporciona para o cliente. Então, essa é uma área que sempre sai muita coisa e eu sempre estou mudando, sabe? Agora, tem que equilibrar, porque realmente todo dia você for fazer essa transição, né, de um programa para o outro, fica um pouco complicado, É né? preferível você estar aprendendo uma linguagem específica ali, né? Sim, E especializar naquilo, porque sim, senão não tem como. Stefano, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui no podcast, dar os parabéns pelo seu destaque digital. Vai lá na cerimônia esse ano? Vai lá com também. certeza estarei lá. Eu que agradeço vocês, né, pela oportunidade mais uma vez. E fica o convite para você, se estiver passando por Arcos, fazer um episódio contigo lá no estúdio lá. Só Ah, que lá eu alugo o convidado, viu? Lá não é 20 minutos de vídeo só, não. com Lá a certeza. gente faz, eu falo a todo mundo assim, lá é 1 hora. Ótimo, Uma hora. ótimo, porque Pelo menos. Eu falo assim, eu sou falante, eu falei então, pouco. né? E assim, lá eu passo por dia, então não tem hora para acabar. Uhum. Dá 1 hora, Steph, eu vou perguntar, Steph, tá tranquilo? Aí é um momento de tensão. Se você falar que tá, acabou, eu vou te alugar lá então, 1 hora e meia, 2 horas. Com O mais certeza. longo que eu fiz lá foi 3 horas e pouquinho.
E É, foi a desse gente jeito. marca por aí. A gente Sim, com certeza, passando por lá, eu faço questão de Perfeito. prestigiar. Viu? Eu queria agradecer a cada um de vocês que assistiram ao podcast até aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixar o like no vídeo e compartilhar esse vídeo para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do trabalho da Stephanie. Lembrando que as redes sociais delas estarão na descrição do vídeo. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.